Vamos inclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos, para nós invocarmos a força do Espírito Santo hoje na nossa vida. É muito importante que a gente entenda o papel do Espírito Santo. Quando Jesus partiu, os apóstolos ficaram entristecidos e ele disse: mas eu enviarei a vocês outro Consolador, para que permaneça convosco até o fim de vossas vidas. Então é a nossa hora de entendermos que o Espírito Santo foi aquele que foi remetido pelo Senhor Jesus e pelo Pai, para vir ficar conosco durante toda a nossa vida, para morar dentro de nós. Isso é o mais importante. Peçamos agora ao Espírito Santo que venha morar dentro de nós, que venha ficar conosco. Abramos o nosso coração, abramos a nossa alma, o nosso espírito, para que o Espírito Santo entre de fato e venha morar dentro de nós. Que Ele esteja conosco. E o Espírito Santo é o espírito de sabedoria, de inteligência, de perspicácia, de entendimento, espírito de luz, de fogo, de poder, que está dentro de nós para nos transformar em vencedores. Isso que é o mais importante, para nos transformar em vencedores. Quaisquer que sejam as situações que nós enfrentamos, Ele estará dentro de nós para fazer de nós vencedores. Não existe nenhum problema insolúvel, intransponível para o Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum problema que Ele não possa nos ajudar a resolver. Espírito de luz que está conosco, nós te agradecemos a tua presença e te pedimos ao Espírito Santo de Deus, vem nos instruir, vem nos ensinar o caminho por onde devemos andar, vem ser luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, e vem, ó Espírito Santo de Deus, nos guiar com seus próprios olhos. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Invoquemos agora a presença do Senhor Jesus aqui. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Tu disseste que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no Teu nome, Tu estarias no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui no Teu santo nome. Vem cumprir a Tua promessa e vem estar conosco. Nós te pedimos no Teu santo nome. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco. Sintamos a presença dEle ao nosso lado, dEle dentro do nosso coração, dEle junto conosco, para nos dar forças, para nos corrigir o nosso caminho, para endireitar as nossas veredas, para transformar as nossas vidas. O que está escrito no livro de Romanos, escrito por Paulo: não vos conformeis com este século. Não nos conformemos com o que está acontecendo conosco, não. A conformação não é de Deus, a conformação é do cão, é de Satanás. Não nos conformemos com o que está acontecendo na nossa vida. Não. Antes busquemos a transformação para conhecermos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito de Deus, porque somos criaturas deles, somos a imagem dele, somos a perfeição da sua criação, a menina dos seus olhos. Portanto, nós somos a preciosidade de Deus, e Ele quer que cada um de nós tenhamos a vitória, tenhamos uma vida diferente, tenhamos uma vida modificada para o bem. É isso que Ele quer. Ele não quer a conformação para o mal, a conformação para a doença, para a conformação para a infelicidade. Ele quer a transformação para o bem. É isso que nós viemos buscar em nome de Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te aceitamos agora na nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e pedimos a Tua presença para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Trouxemos hoje para a meditação um trecho que vamos começar com algumas manchetes do jornal O Valor. Esse jornal O Valor é um jornal econômico-financeiro, é um jornal que analisa os aspectos financeiros, não é jornal religioso,
não tem nada a ver com religião, mas ele analisa os aspectos financeiros de todo mundo. E eu recortei algumas páginas para nós termos uma meditação sobre a situação financeira do mundo. Vejam aqui, europeus mostram fadiga da política de austeridade. Espanha entra em nova recessão e tenta reverter meta de déficit público. Então vejam aqui o que está escrito nesse jornal. Os europeus estão cansados da política de austeridade. Faz tempo que os europeus estão sofrendo pela política de austeridade. Estão completamente ataviados, estão completamente presos por uma política que tira deles toda a vantagem de vida, tira deles toda aquela gostosura de vida que eles tinham e que fazia inveja para nós. A Europa inteira, a Espanha aqui. Vejam esta manchete aqui, bem pertinho de nós. Essa manchete do jornal Valor. Acabou-se o tango. Durante muitos e muitos anos, nós invejamos a Argentina, porque era um país riquíssimo, era um país cheio de dinheiro, cheio de dólar, cheio de nobreza, e nós éramos tidos por eles como o irmãozinho pior que existia. Aqui o jornal diz, acabou-se o tango. Ou seja, a Argentina, que pertinho de nós, passa dias terríveis, dias horríveis, de recessão, de falta de produtividade, de miséria, de necessidade. Nunca se viu nas ruas de Buenos Aires tantos pobres, tantos miseráveis andando nas ruas como se vê agora. Outra manchete, bem pertinho de nós também. Violência dispara na Venezuela e pode ser o ponto fraco de Chaves. Então a Venezuela, a quem Deus aquinhoou com riqueza de petróleo, o petróleo da Venezuela simplesmente tirado e distribuído para o povo, faria aquele povo viver maravilhosamente bem, sem nenhum problema. No entanto, por que será que tanta riqueza não consegue fazer aquele povo feliz e o povo precisa ser violento? Simplesmente porque os homens não sabem distribuir. Lá na Venezuela deve haver os que têm demais. E há de haver aqueles que nada têm. Então a violência dispara, porque aquele que nada tem, ele tenta. Quando ele não consegue, ele vai para a violência, porque se não lhe dão, ele tenta arrancar. Essa é a verdade. Então veja o quadro da Venezuela, um país riquíssimo em petróleo, um dos países mais ricos do mundo em petróleo. Vamos ver agora uma manchete dos Estados Unidos. Olha aqui. Grandes bancos ainda maiores para quebrar. Grandes bancos ainda maiores para quebrar. Nós tivemos em 2008 uma grande crise nos Estados Unidos, uma crise econômico-financeira que levou o país à miséria, praticamente. E a crise não foi maior porque o governo acudiu aos maiores bancos. Acudiu aos maiores bancos que iam quebrar, e quebrando então quebrava o país inteiro. E o governo acudiu àqueles bancos. E agora aqueles 5 bancos que foram acudidos, eles estão maiores ainda do que eram, mas também maiores ainda de problemas. Porque os problemas não cessaram, pelo contrário, os problemas se multiplicaram. E corre-se o risco desses bancos quebrarem, e aí seria a ruína do mundo inteiro. A gente diz assim, mas banco não quebra, como é que não quebra? Olha aqui, esta manchete na seção de finanças de valor. Inadimplência segue em alta e Bradesco breca o crédito. Vejam bem, todo banco depende dos seus devedores para pagá-lo. Agora, se os devedores estão sem condições de pagar, o que acontece com o banco? O banco vai quebrar. Porque a relação do banco é isso, ele toma emprestado de alguém, fica devendo para esse alguém e empresta para outro alguém, com juros maiores. Se esse outro alguém não paga e se torna inadimplente, como é que ele paga esse alguém que está aqui? Ele é um mero repassador de recursos, ele é um mero depositário de recursos. Então, a situação da inadimplência do povo, ela reflete nos bancos, e quando um banco quebrar, ele vai quebrar a sociedade inteira. Pô, mas o que tem a ver isso com a Bíblia? O que tem a ver isso com a Bíblia? Vamos analisar aqui uma coisa muito interessante
que a gente percebe na Bíblia. Quando morreu Josué, que era o líder depois de Moisés, o que aconteceu com o povo hebreu, o povo chamado de Deus? A cada período, ele se esquecia de Deus. Ele se esquecia de Deus e passava a viver uma vida de idolatria, uma vida longe de Deus. E quando se tem uma vida longe de Deus, todas as coisas ficam difíceis. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos empresariais, os relacionamentos todos que nós temos, eles começam a ficar difíceis quando há um afastamento de Deus. E quando acontecia esse povo de Israel, o povo se botava de joelhos e pedia de novo a proteção de Deus. E Deus mandava uma pessoa. Deus mandava um juiz, que era chamado, e esse juiz salvava aquele povo através das bênçãos de Deus. Logo começou com Otiniel, que foi um juiz que Deus colocou no povo de Israel para salvá-lo daquela situação difícil. Passa mais um pouco, já está o povo de novo em situação, se afastando de Deus, e Deus mandou um juiz chamado Eude, que também foi lutar para salvar o povo da escravidão. Porque veja bem, Israel ficava numa situação tão longe de Deus, que ele acabava, além das dificuldades que ele tinha de relacionamento entre o próprio povo, acabava se tornando escravo de povos mais fortes. Morre Eude, o povo se esquece de novo de Deus. O povo se esquece de novo de Deus e cai de novo na dificuldade econômica e financeira, cai de novo na dificuldade, se torna idólatra, e aí eles se tornam escravos dos cananeus. Se tornam escravos dos cananeus. Durante 20 anos de escravidão total. Aí o povo roga a Deus de novo. O que Deus faz? Dessa vez Deus manda, olha, vejam bem que coisa interessante, manda uma profetisa, manda uma juíza, manda uma mulher para salvar o povo. E essa mulher se chamava Débora. Eu quero ressaltar isso para ver o papel da mulher, gente. O papel da mulher. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, era homem, o qual então habitava em Arazote Ogaim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Sabe qual era a opressão? Opressão era a opressão de imposto, era opressão de bens, era opressão de despojos. Quando eles faziam alguma coisa, vinha lá o rei dos cananeus e tomava tudo. E a pessoa ficava na miséria porque perdia tudo que tinha. Eles imploraram a Deus. Olha então o que Deus fez. Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira, que chamava palmeira de Débora. Até a palmeira tinha o nome dela, dada a importância dela. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para pedir juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então Cícera, que era uma profetisa, chamou Baraque, que era um capitão de exército, e disse para ele: ó, Deus mandou isso para você. Ele olha e diz: eu? Para mim? E comigo? Essa conversa é comigo? Olha o que ele diz para ela: se fores comigo, eu irei. Mas se não fores comigo, eu não irei. Veja que palerma. Uma coisa interessante, que essa Débora tinha um marido chamado Lapadote, e ninguém sabe o que esse cara fazia. Não sabia o que ele era. Porque era Débora que era a manda-chuva, digamos assim, nessa região. E Baraque, que era chefe de exército, que era capitão de exército,
Ele diz: olha, só vou se você for comigo, se você não for, eu não vou. Vejam que covardia do povo naquela época, porque estava sem Deus, não acreditou no recado que Deus lhe mandava, não acreditou na profecia que Deus dizia para ele. Então a Débora disse assim: certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor vai entregar Cícera. Então veja que coisa interessante, ele não quis ir de medo, ficou temeroso, disse: só vou se você for comigo. Geralmente essa conversa é de mulher, né? Para o marido: eu só vou se você for comigo. Aqui não, aqui é a conversa de um homem, de um chefe de exército, para uma mulher: eu só vou se você for comigo, se você for comigo eu vou. Olha só a força dessa mulher. E ela diz: eu vou com você, mas não será a honra tua de acabar com Cícera, que é o chefe do exército de Jabim, rei dos cananeus. Havia lá um homem chamado Éber, que tinha uma mulher que se chamava Jael. Eu quero ressaltar hoje a força de duas mulheres. Esse Éber era um queneu, e esse queneu não queria briga com ninguém, se estabeleceu nas montanhas e ficou de bem com todo mundo. E esta mulher, Jael, era a mulher desse queneu Éber. Quando o Cícera, aliás o Baraque e Débora vão atacar Cícera, está escrito aqui: e o Senhor, vejam bem, o Senhor Deus derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Então foi o Senhor que interveio e ajudou o povo de Israel a desbaratar o exército de Cícera e a matar a todos. E Cícera fugiu a pé. Mas olha o azar de Cícera. Ele fugiu a pé, quem que ele encontrou? Encontrou Jael, a mulher do queneu Éber. E ele disse: me abriga em tua casa. Ela disse: pois não entra na minha casa. Mas ela viu que era Cícera, e ela era fiel a Deus. Então ele disse para ela assim: me dá um copo d'água que eu estou com fome, estou com sede. Ela pegou, deu um copo de leite para ele. E ele, cansado que estava, adormeceu. E ela pegou a estaca da barraca com um martelo, e quando ele estava dormindo, ela foi lá e cravou na cabeça dele a martelada, aquela coisa. E Cícera morreu. Quando chegou o Baraque, né, chegou correndo: agora eu vou pegar o Cícera. Ela disse: entra na tenda e vê quem está estendido lá. E Baraque chegou e viu que estava morto Cícera pelas mãos de Jael, outra mulher. Então Deus mostrou aqui que quando os homens se acovardam, quando os homens se tornam nulos, quando os homens não têm nada mais para oferecer, Deus coloca nas mulheres a unção de guerra, a unção de luta, a unção de força, para que elas realizem a obra de Deus. Aí Débora faz o cântico de Débora, que é um dos cânticos mais bonitos que nós temos na Escritura Sagrada. Mas eu vou ressaltar só 2 pedacinhos desse cântico. Quando ela diz assim: desperta, Débora, acorda, Débora, entoa um cântico. Quando nós estivermos com um problema na nossa vida, temos de nos despertar, temos de nos acordar e temos de entoar um cântico ao nosso Deus, entoar um cântico ao nosso Deus. Por isso Deus colocou na minha vida, no meu coração, colocarmos no nosso portal uma rádio 24 horas por dia de louvores a Deus. Quem quiser entra no nosso portal, creiaemjesus.com.br, e vai encontrar lá uma rádio 24 horas por dia de louvores. Louvores 24 horas por dia a Deus. Obedecendo aqui o que disse Débora: Débora, acorda, Débora, entoa um cântico ao Senhor. Toda vez que nós tivermos dificuldade, entoemos um cântico a Deus, cantarolemos um cântico. Está escrito aqui: levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu, ó filho de Abião. E nós vamos ver quem é que nos liberta, quem é que nos salva, quem é que nos faz libertar e levar preso as pessoas que nos ofendem. Mas aí eu quero mais uma vez ressaltar um negocinho que está aqui. Olha o que Débora diz a respeito de Jael. Bendito seja tu, Jael, sobre as mulheres, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres. Vamos repetir.
Débora, no seu cântico, fala de Jael. Bendito seja sobre as mulheres, Jael. Bendita seja sobre as mulheres. Então, não é uma só vez na Bíblia que a Bíblia canta a bênção da mulher. Jael, que enfiou aquela estaca na cabeça de Cícera, ela foi cantada por Débora como bendita, como abençoada. Então, não é uma coisa rara, não é uma coisa fora do comum. Então, quando as pessoas fazem oração contínua a Maria, mãe de Deus, que inventaram isso, e ela nunca foi mãe de Deus, ela foi mãe só de Jesus, homem. Quando inventaram isso, e quando disseram bendita sejas tu entre as mulheres, tá certo que é uma expressão do anjo, mas Jesus disse, abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa santaiada que a Igreja Católica enfia na nossa cabeça. E agora eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma mensagem aos corintianos, né? E não posso caçoar dos corintianos, porque eu sou palmeirense, e nós rodamos, tanto vocês corintianos como os palmeirenses, rodamos. Só que tem uma coisa que eu quero ressaltar. Domingo foi dia de São Jorge, viu, corintiano? E São Jorge é o padroeiro dos corintianos, padroeiro do Corinthians. E nem São Jorge acudiu o Corinthians. Como os palmeirenses que somos não temos santo nenhum para proteger, nós não temos que queixar de santo nenhum. Mas vocês devem se queixar do São Jorge, que não acudiu vocês no dia de domingo na luta contra a macaca. E veja quem é o protetor da Ponte Preta, é uma macaca. Vejam só. Quer dizer, nós não temos santo nenhum, não podemos reclamar de santo nenhum, porque não invocamos nenhum. Também ninguém nos ajudou, perdemos também os palmeirenses. Mas os corintianos tinham a proteção de São Jorge, e no dia dele, ele apronta uma brincadeira dessa dos corintianos. Das duas uma, ou ele não existe, ou ele não tem poder para segurar a barra dos corintianos. Pense bem sobre isso e largue mão de crer nesses santos que a Igreja Católica enfia por dentro da sua goela. No final, Cícera diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Vejam o que nós temos de crer na nossa vida. Quando a gente está com Deus, quando Deus está conosco, os nossos inimigos vão perecer, todos eles. Vão ser destruídos, todos eles. Esta é a fé que nós temos. E inimigo, gente, ninguém tem pouco. Todo mundo tem bastante. Não precisa mais do que já tem. Nós temos inimigo à nossa volta, inimigo ao nosso lado, inimigo na nossa casa, inimigo no nosso parentesco, inimigo da nossa vida, inimigo no nosso credor, inimigo de todos os jeitos nós temos. E a promessa de Deus é essa: aqueles que estão comigo, de Jesus, esses serão destruídos, serão derrotados, e aqueles que amam ao Senhor serão brilhantes como o sol que se levanta. Esta é a promessa de Deus para nós, e é isso que nós temos de crer, é nisso que nós temos de levar a nossa vida. E aí, mas muita gente vai dizer assim: mas como é que eu vou ficar nessa situação, crendo nisso tudo, e eu estou numa situação tão difícil, tão amarga, tão cheia de problemas, como é que eu vou crer nisso? Então eu quero trazer um outro cântico aqui, que é um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, que é o cântico de Abacuque. Guarda esse nome, Abacuque. Com o nome desse, ele foi fazer um cântico maravilhoso, que está no livro de Abacuque, no capítulo 3. Olha o que ele diz aqui, olha. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o pé de figueira da nossa vida não esteja dando flor, e nem haja fruto na videira, ainda que a nossa videira esteja sem fruto nenhum, que na nossa oliveira não tenha oliva, que nos nossos campos não estão produzindo mantimentos, que as nossas ovelhas estão sendo roubadas no nosso aprisco, e nos nossos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, e digo: o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que tudo esteja desgraçado na nossa vida, ainda que nós não tenhamos nada para contar papo para ninguém, ainda que a nossa situação esteja nesse pé, está escrito aqui: eu me exultarei
eu me alegro no meu Deus, eu me exultarei nele, porque ele é a minha salvação, ele é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Eu quero lembrar mais uma promessa de Deus no Salmo 23, que é a quinta promessa: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja no caminho da morte, ainda que eu esteja no último degrau da minha vida, ainda que não haja mais nenhuma esperança para mim, está escrito lá, não temerei, porque o Senhor está comigo. Esta é a fé que nós temos de ter. Olha, por piores que sejam os encalços que estão ao nosso pé, por piores que sejam as derrotas que nos mostram, por piores que sejam as coisas que aparecem contra nós e que possam nos desanimar, ainda assim eu me alegro no Senhor, eu me exulto nele, porque ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio, ele é o meu socorro bem presente, e é por ele que eu vou vencer, é com ele que eu vou vencer. Nós temos de colocar isso na nossa cabeça, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E vamos aqui à parte final, para nós vermos a palavra de Jesus, e nós, isto não podemos cansar de repetir. Jesus diz assim: se pois o Filho de Deus vos libertar, realmente sereis livres. Então a gente só vai ser realmente livre das peias da nossa vida, da escravidão da nossa vida, a gente só vai ser livre de verdade desses problemas que nós estamos enfrentando, quando Cristo vier nos libertar. E tenho certeza de uma coisa: Ele vem, Ele vem. A nossa hora não é a mesma hora dele, a nossa hora não é a mesma hora dele, mas a hora dele é a hora da nossa salvação, é a hora da nossa vitória, é a hora do nosso socorro. Ele nunca vai atrasar o socorro dele, nunca vai atrasar. E tudo que acontecer para nós, tudo que acontecer para nós, acontece para o nosso bem, por pior que seja aquilo que estão nos impingindo, vai acontecer para o nosso bem. E nós temos de crer que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, e é só por ele, Jesus, que nós vamos ser libertos e vamos ser realmente livres através dele. E com a liberdade que ele nos traz, a promessa dele é essa: nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. É através dele que nós vamos obter a vitória da nossa vida. Quem crê, diga amém, amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer os nossos pedidos na data de hoje. Senhor e nosso Deus e nosso Pai, tu disseste, Senhor, que quem pede recebe, que quem bate as portas se abrem, que quem busca vai achar. Nós queremos hoje, Senhor, bater a tua porta para pedirmos, Senhor, aquilo que nós desejamos. Nós queremos hoje, Senhor, buscar aquilo que nós desejamos das tuas mãos, porque é só delas, Senhor, que nós vamos receber. Nós queremos hoje, Senhor Jesus, procurar em ti tudo aquilo que está nos faltando: a paz, a prosperidade, a saúde e a santificação. Nós vamos buscar em ti, Senhor, com a certeza de que vamos encontrar. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, e o Senhor atenda aos pedidos que estamos fazendo agora, para a honra e glória do seu nome, que está escrito no Salmo 23, que o Senhor nos levará pela senda da justiça, em honra do teu nome, Senhor. O Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos entregar aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor disse que o Senhor daria ricamente tudo para nós, para a nossa alegria. Então é que nós te pedimos, para a tua honra e glória, para que seja feita a tua justiça em nossa vida, e todos possam olhar para nós e dizer: este povo é diferente, este povo é de Deus, esse povo é de Jesus, esse povo é de Cristo. Por isso que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está nos dando agora. E vamos todos dizer: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui agora, se forem para a tua honra e glória e para o bem daqueles que o pediram. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, no teu santo nome. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra do mal, Senhor. Que teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para tudo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? As pessoas que quiserem se ungir, está aqui. A unção quebra o jugo, gente. Então quem estiver na escravidão, quem estiver no jugo, aproveite agora para se libertar com a unção de Deus.